noite. Vocês estão bem? Você pode sentar. Gente, é uma alegria estar aqui com vocês essa noite. Que bom que deu certo. Eu e o Marcos já tínhamos conversado algumas vezes. E dessa vez o Senhor permitiu estarmos juntos. Privilégio estar aqui. Vocês têm uma liderança incrível. Marcos, Jéssica, Adriano, Fran, vocês são incríveis, viu? Pouco tempo já deu para perceber que somos família. Então, muito bom. Espero que vocês estejam bem. Deixa eu me apresentar bem rápido aqui para vocês. Meu nome é Aldair Queiroz, sou pastor na cidade de Manaus, Amazonas, bem pertinho, né? Aqui do lado, cidade bem quente. Marcos falou que estava quente aqui. Eu digo, não, você não conhece Manaus. Tem algum manauara aqui? Tem alguém do norte aqui? Não. Ó, tá ali, ó, conterrâneo. Ali é pesado, calor, né? Sou casado com Hillary, uma americana mais brasileira que eu conheço, pai da Addison e do Liam, e pastoreio a Missão Paixão e Compaixão, MPC, em Manaus, que agora em início de fevereiro fez 16 anos como igreja local e plantada e 18 anos de plantação, né? Sou professor também teologia já há alguns anos. Acho que ano que vem tem pelo menos 24 anos de docência, teologia, e é um privilégio estar aqui com vocês, poder contribuir. Espero poder contribuir a tudo que vocês estão ouvindo e aprendendo nesse tempo, tá? Alegria mesmo. Primeira vez que eu estou nessa região, tá? Primeira vez mesmo. E que bom que é com vocês, tá? Vocês estão animados? Mesmo? Então vamos lá. Espero não passar do horário. Cadê minha amiga que veio me avisar pelo tempo, viu? Espero não passar do horário. Tô brincando. Bem, minha gente, vamos embora. O que eu tenho para compartilhar com vocês é uma mensagem que ao longo do tempo eu venho aprimorando e que eu acredito ser uma mensagem essencial para o nosso tempo. E somado às muitas mensagens, com certeza você já ouviu aqui mensagens que tocaram seu coração, ministraram a sua vida, te deixou refletindo, e eu quero poder contribuir, ajudar você a entender um pouco mais do teu posicionamento, aquilo que o Senhor tem chamado você a viver nesse tempo, ok? O texto que nós vamos usar está no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler do 10 ao 18. O título dessa mensagem é Não Me Segures, ou Não Me Detenhas. Nós vamos ler uma passagem que é das mais significativas quando se trata do episódio da ressurreição de Jesus. E o que essa passagem tem a nos ensinar e nos instruir hoje, nesse momento, tá? João 20, vamos ler do 10 em diante. Assim é a palavra do Senhor. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela. Eu não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria
e exclamou em aramaico, Raboni, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o meu Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhe que eu estou voltando para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou-lhe e dissera tudo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Vamos lá? Pai querido e rico em misericórdia, peço, Senhor, que nessa noite, enquanto ouvimos a mensagem, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor ministre em nossas vidas. Pai, tudo que sai dos meus lábios, se vem do Senhor como mensagem para os meus irmãos e minhas irmãs, que permaneça no coração e na mente deles. Tudo aquilo que vem da minha ideia ou conjectura, que eles possam esquecer, mas aquilo que vem do Senhor, que permaneça nos corações. Eu peço isso confiando na Tua bondade, no Teu amor e na Tua graça. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Você conhece a narrativa dos evangelhos? Com certeza, você já leu os evangelhos. E essa passagem da ressurreição, ela é muito importante, porque é a primeira aparição de Jesus após a ressurreição. E é muito importante, devido ao contexto, que a primeira aparição de Jesus seja para uma mulher. Muito importante. Até porque no contexto que tudo isso aconteceu naquele tempo, inclusive em alguns lugares ainda é assim, o valor da mulher, ela é equiparado às vezes, um valor de um pequeno imóvel. Impressionante como, em comparação, não tem, é um nível mais baixo, digamos assim. E aqui nós temos Jesus, a narrativa bíblica, confiando o primeiro testemunho da ressurreição para uma mulher. Deus escolheu isso. Ele poderia ter escolhido a pessoa mais importante daquela região. Ele poderia ter escolhido a pessoa mais confiável daquela região, mas não. O primeiro testemunho da ressurreição, e logo depois, com certeza, Jesus, a palavra nos aponta isso, Jesus apareceu para os discípulos e para outros, e assim aconteceu. Mas esse primeiro momento, o primeiro testemunho, é para uma mulher, uma discípula, Maria Madalena. A Bíblia fala muito pouco sobre ela, muito pouco. Nós não sabemos praticamente quase nada a respeito dela. O que sabemos é que ela um dia recebeu uma graça por meio de Jesus, que a amou, que a acolheu, que deu a ela dignidade, que deu a ela uma vida, olhou para ela com outro olhar, e ela encontrou com a graça de Deus, de uma forma incrível. E ela começou a seguir esse homem, e tornou-se uma discípula. Estava ali acompanhando Jesus em todos os momentos. E era tão fiel que, em toda a trajetória para o Calvário, os discípulos se dispersaram, saíram. Alguns negaram, outros com medo, ficaram ali porque a perseguição era severa, mas Maria estava ali, presente. E ela seguiu o corpo de Jesus até o sepulcro. Só que o final do dia, o sábado já iniciaram. Ela precisava estar ali, esperando o momento para retornar ao sepulcro. Imagina a angústia dessa mulher, a pessoa mais importante da sua vida, estava ali agora, morto, e ela esperava dar pelo menos um sepultamento digno a ele. E esse é um pouco do contexto que nós temos aqui. Passaram o sábado da angústia, encontramos Maria indo ao sepulcro. E quando ela chega no sepulcro,
uma surpresa não tão agradável assim. O corpo de Jesus não estava ali. Ela fica desesperada. Se já era horrível toda a notícia e tudo que tinha acontecido, imagina não poder dar um sepultamento digno para aquele que é o mais importante, a pessoa mais importante que já surgiu, passou na sua vida. Bem, é nesse cenário que essa história mais inusitada acontece, ou das mais importantes do Novo Testamento. Porque estando ali, olhando, chorando, querendo saber onde estava o corpo do seu Senhor, ela observa 2 anjos. E a palavra dos anjos a essa mulher é o seguinte: por quê? O que você está procurando aqui? Irônico isso, né? É muito irônico. O que ela está procurando? É óbvio que ela está procurando o corpo do seu Senhor. E aí os anjos não estão aqui. Bem, eu sei que eles não estão aqui. E agora? Ela se volta, a narrativa e João é muito incrível, porque a forma como ele conta essa história e como ele narra tudo isso, traz tantos fundamentos e insights que em uma mensagem é impossível tratar tudo isso. Tá? Eu estou dando esse contexto para você entender onde eu quero transicionar e chegar com você. Tá? Eu vou fazer uma aplicação direta aqui. Eu não vou tratar pontos. Vou narrar algumas coisas e trazer para você uma aplicação direta. Bem, quando ela observa, ela viu uma pessoa e Maria ver um jardineiro. Eu não acredito, sinceramente, que naquela época existia alguma farda que pudesse identificar um jardineiro, ou alguma camisa, alguma blusa que estivesse escrito ali jardineiro para ela identificar. Jesus estava fazendo alguma coisa Jesus estava fazendo que pudesse dar a entender que ele fosse um jardineiro. O que seria? O que o jardineiro faz? O que ele faz? Ele cuida das plantas, né? E parece que João está querendo comunicar algo a todos nós. Que a primeira tarefa ali, a primeira ação de Jesus pós-ressurreição é cuidar da criação. Olha que impressionante. Só que ele não está só cuidando da criação. Ele é o primeiro de uma nova criação. Ele sendo o primeiro de uma nova criação, ele cuida da criação. Ele está ali, como se Jesus estivesse cuidando das plantinhas, ali. Cuidando delas. Maria, desesperada e querendo seu corpo, olha e fala: não, tem um jardineiro ali. Porque ele está cuidando, né? Ele está levando o cuidado da criação que estava sobre e ainda está sobre um cativeiro. Por conta da queda, a criação ficou sujeita à vaidade. Por conta da queda, a criação foi afetada. Todo o cosmos foi afetado. Mas como um teólogo, que eu gosto demais, N.T. Wright, ele fala que o que aconteceu na Páscoa, o que Jesus fez na cruz, por mim e por você, ele fez por todo o cosmos, toda a criação. E toda a criação foi afetada por isso. Porque quando Jesus sai daquele sepulcro, quando ele levanta daquele lugar, quando o Espírito Santo ressuscita Jesus pela ordem de Deus Pai, não apenas um corpo que estava morto volta à vida. Na verdade, uma nova vida ganha lugar no mundo. Uma nova vida ganha lugar no mundo. Ou seja, a nova criação surge com Jesus. Ele é o primeiro da nova criação. Ele é o primogênito de um novo mundo. Ele é o primeiro de um novo mundo. De uma nova noção de mundo, de uma vida, de uma esperança. Ele ressurge.
E aí, a criação, ela foi cuidada. Observe isso. Por Jesus com o corpo da ressurreição. O primeiro da nova criação. O primeiro de uma grande colheita escatológica. Ele está ali, cuidando. É por isso, eu acho, e tenho uma forte convicção nisso. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que estão esperando o dia da ressurreição. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que participarão da physis da ressurreição, ou seja, do corpo ressuscitado de Jesus, que tem isso como seu futuro. Então a criação espera muitos que serão como Jesus na sua ressurreição. Porque agora a criação está o quê? Sujeita à vaidade, sendo explorada, sofrendo os danos da queda. Mas já existe um novo mundo que ressuscitou com Jesus. E a criação espera por isso. Então por isso que Paulo fala, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, aqueles que terão os corpos glorificados e olharão para a criação e não mais irão explorar, mas cuidar dela. É por isso que nós, crentes, devemos ser aqueles que com a maior consciência ecológica que existe no mundo. Porque nós somos o povo da nova criação. Não devemos terceirizar isso a ninguém. Quem é participante da nova natureza e tem uma mente escatológica, ou seja, que conhece o seu futuro, sabe exatamente que nós estamos vivendo num mundo que será restaurado para a glória de Deus. Por isso o nosso olhar de esperança. Mas vamos voltar. Jesus está cuidando ali, o jardineiro, falando com a criação, comunicando esperança. Maria observa tudo isso e ela fala: olha, tem um jardineiro, e pergunta: cadê o corpo do meu Senhor? Ironicamente, eu não sei é muito difícil identificar aqui de que forma Jesus estava comunicando. Ele pergunta: que corpo? Não, você sabe onde colocou? Que corpo? Não sabendo de nada. Se volta para ele mais uma vez, aí ele chama Maria pelo nome, Maria. Aí algo acontece. Quando Maria ouve o seu nome sendo chamado, seu coração sabe que não era qualquer pessoa que o chamava assim. Exatamente. Ela identificou Jesus por sua voz. Ela entrou em desespero. Porque, imagina, você acha que alguém está morto. A pessoa mais importante da sua vida morreu. Está ali. Você não sabe o que vai fazer. A pessoa que deu dignidade, sentido de existência, propósito no mundo, está agora morto e sumiu. Seu corpo sumiu. Nem um enterro digno você pode dar a essa pessoa. Mas agora, diante dela está essa pessoa viva. Ela entra em desespero, grita o seu nome, mestre, Rabone, e corre para abraçar Jesus. O que você faria? Alguns corriam, né? Não, peraí. Imagina, alguém que estava morto agora está vivo. Não, é um zumbi, vamos correr. Ou talvez você fizesse como Maria, corresse para abraçar. E ela corre, mas algo estranho acontece. Quando ela chega para abraçar Jesus, Jesus a impede.
Jesus olha para Maria e fala assim: não me toques, não me segures. Uma variação dessa palavra, eu já bati muita cabeça com esse texto, não me detenhas, não me segure, não me toque. Jesus poderia ter deixado Maria abraçar. Ela estava em angústia. Agora, a pessoa que ela mais amava tinha voltado à vida. Nada mais justo. O que aconteceu? Porque Jesus não deixou Maria tocar? Será que porque o corpo ainda temporário, não pode tocar um corpo da physis da eternidade? Será que seria isso? Eu acho que não, porque logo depois Jesus aparece para os discípulos e ele deixa um dos discípulos tocar o seu lado. Tocar o seu lado. Lembra do episódio? Jesus entra na sala, os discípulos, quero saber se é ele mesmo. Ele mostra as marcas, toca no seu lado, sou eu mesmo. O problema não é esse. E como é típico da teologia joanina, é típico da teologia de João, de começar a comunicar algo profundo nas entrelinhas, para despertar a nossa curiosidade, nosso imaginário, recuperar isso em nossos corações, até porque Jesus é apresentado no Evangelho de João de uma maneira como nenhum outro evangelho. Ele não conta apenas uma história, ele nos apresenta Jesus na sua pura natureza. E aqui, o que nós estamos entendendo? Nós podemos traduzir essa frase: não me detenhas, não me segures, não me abrace, como? Não fique presa a mim. Jesus comunicava uma coisa para Maria. Maria esperava, quando olhou para Jesus ressuscitado, abraçar o seu amigo da Galileia. Abraçar aquela pessoa que deu a ela dignidade, que restaurou a sua vida, que deu a ela sentido. Mas Maria não entendia uma coisa, que diante dela estava o Rei do Universo. Uma mudança aconteceu. Uma mudança aconteceu. Maria talvez estivesse numa expectativa: vai voltar tudo, nós vamos continuar caminhando aqui. Nossa, ele ressuscitou, meu amigo voltou, a pessoa mais importante da minha vida voltou, e agora nós vamos caminhar e fazer muitas coisas legais. E Jesus fala: não me detenhas, não fique presa a mim. Diante de Maria estava o primeiro da nova criação. Diante de Maria estava aquele que foi exaltado sobre todos os poderes da terra. Diante de Maria estava o Rei do Universo, o Senhor de todas as coisas. Agora, uma aplicação direta para todos nós. Como nós podemos aprender com esse episódio aqui? Na nossa trajetória, um dia você deve ter encontrado Jesus. Você se apaixonou por Ele. Você amou Jesus com toda a sua força. E o tempo foi passando. E eu não sei se você já viveu essa experiência, ou talvez esteja vivendo isso agora, nesse exato momento. O tempo foi passando e você ficou desesperado, e talvez se perceba agora com não tanto vigor, paixão, como naquele momento. Às vezes nós lembramos do nosso primeiro encontro com Jesus com um saudosismo incrível. Porque nós olhamos a nossa condição agora e você pensa: nossa, eu amava mais Jesus naquela época. Eu tinha uma paixão por Jesus que agora eu não tenho. Estou lutando com coisas que talvez naquela época eu não conseguia, eu não estava. O que aconteceu comigo? E alguns, na trajetória, desistem porque não têm a mesma paixão, não têm o mesmo amor, não têm a mesma intensidade. A vida vai acontecendo, você vai crescendo,
E aí Jesus parece que aos poucos ele vai se diluindo na vida. Alguns são marcados pela sua melhor fase na vida cristã. Eu não sei se aqui nesse lugar tem pessoas que lembram do seu passado como crente e conseguem identificar a melhor fase da sua vida. Ah, cara, a melhor fase da vida cristã foi naquela época, naquele ano, aquele ano foi incrível. Minha vida foi assim tocada, transformada de tal forma. Conversando com os meus amigos, hoje, contei a experiência do meu filho, Liam, 12 anos. E quando eu converso com ele, ele está numa crise absurda em relação a crescer. A cada aniversário ele celebra, mas ele não quer chegar na pré-adolescência e na adolescência. E é estranho, né? Porque todo adolescente ele quer ser logo adulto. Ele não aguenta mais essa fase meio estranha, onde ele não é nem criança e nem é um adulto. Ele está ali no meio e fica perdido no meio, tentando ser original. Conversando com ele, não, pai, porque a minha melhor fase foi nos meus 9 anos e 10 anos. Ele fala isso. 9 anos foi incrível. 10 anos. E agora está tudo muito chato. Não está legal. Então ele fica perturbado porque ele chegou aos 12 anos. Ok? Ele vai fazer 13 esse ano. Ele está triste. E eu estou trabalhando isso com ele. Porque ele inculcou ali, ele colocou na sua memória que aos 9 anos e aos 10 anos foi a melhor fase da sua vida. E às vezes, na nossa trajetória, nós temos a melhor fase da vida cristã. E hoje, quando nós olhamos, nós não gostamos dessa versão, o que nós estamos vivendo, o que está sendo passado, porque nós estamos presos em um local, em um momento, onde nós definimos como o melhor estágio da vida. E parece que nós estamos que nem Maria. Nós queremos continuar nos relacionando com um amigo da Galileia e não percebemos que diante de nós está o Rei do Universo. Nós queremos ainda ter aquele tipo de relação com Jesus, como no início, e chamamos isso de primeiro amor. E sempre nós falamos, nós temos que voltar ao primeiro amor, e voltar ao primeiro amor para muitos não é recuperar o fôlego e estar ali intensamente amando Deus, é voltar a um tipo e a um momento de relação que ficou marcado como o melhor momento da vida, a melhor fase da vida cristã. E muitos estão parados aí, eles não conseguem observar a sua vida agora, porque eles ficaram parados num tempo, numa relação com Jesus. Maria, quando vai ao encontro de Jesus, e a intenção aqui de João deixa isso bem explícito, que ela vai voltar tudo ao normal, tudo vai ser como era antes, mas não. Jesus, quando falou assim, não fique presa a mim, não me detenhas, não me toque, Maria, nós não vamos voltar a caminhar na Galileia. Nós não vamos ter a mesma jornada que nós tínhamos. Tudo mudou. Você precisa ter um novo relacionamento comigo. Você precisa amadurecer. Não fique presa ao seu amigo da Galileia. Me observe como o Rei do Universo, como o primeiro da criação. Maria precisava amadurecer na sua relação com Jesus. E foi um choque para ela. Talvez ela não tenha entendido muito bem o que estava acontecendo ali. Pudesse ficar decepcionado. Talvez muitos de nós aqui, principalmente no contexto que nós estamos vivendo hoje, se Jesus falasse assim, não me toca, não me detenha, não me abrace,
Você olhar e falar, não acredito. Não vou seguir esse cara mais não. Você teria saído super magoado com ele. Porque você estava sofrendo pela sua ausência. Você estava sofrendo porque esse que é importante morreu. E agora que ele volta à vida, que a vida está aí, ele não quer receber um abraço, um toque seu. Ele não entende o que está se passando com você. Não, não é isso. Não era que Jesus não entendia o que estava se passando com Maria. Era que Maria precisava entender o que se passou com Jesus. O que ressuscita não é aquele homem judeu apenas, que caminhava ali, sinalizando, apontando para o reino de Deus que estava presente, e sobre uma trajetória que se aproximava. Agora, diante dela, estava o rei do universo, a pedra de esquina. Diante dela estava aquele que é o eixo onde toda a realidade está orbitando. É o centro de todas as coisas, o rei de todas as coisas, aquele que recuperou, que a obra foi aceita diante de Deus Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, Maria precisava entender isso. E muitos de nós estamos numa situação similar, em outros contextos, óbvio. Em outro contexto, nós estamos presos numa relação que nós precisamos transicionar. Você quer continuar com o seu amigo de início de jornada e que se apresenta diante de você, é o Rei do Universo. Nós precisamos amadurecer na nossa relação com Jesus. Jesus fala para todos nós, não me detenhas. Não fique preso a mim. Ou seja, naquela imagem que você tem, que é muito importante. Jesus não está pedindo e não pediu para Maria anular toda a imagem e cena ou momentos com Ele. O que Jesus quer é que Maria amadureça no seu conhecimento e compreensão de quem Ele é agora. Quem Ele é agora. Enquanto você continuar tentando viver o que você já viveu com Jesus, você nunca vai conseguir observar quem é esse que está diante de você. Porque sempre você vai diminuir pelo seu saudosismo um tipo de relação. Agora, observa o que Jesus fala a Maria. Não me detenhas, agora faça o seguinte. Vai, fala que eu estou voltando para meu pai, o pai de vocês. Eu estou voltando para o meu Deus, o Deus de vocês. Agora, aqueles que estavam no mundo deveriam entender uma coisa, que a visão que eles tinham de Jesus e Deus Pai teria que mudar. Não era só o pai de Jesus, é o pai de vocês também. Eu apresentei. E agora, pela ressurreição, isso se torna realidade. Nunca mais nós vamos olhar para Deus apenas como um Deus distante, mas como um pai presente por meio da ressurreição. Mesmo que Ele não corresponda aos seus intentos atuais e seus desejos atuais, Ele é um pai presente, porque o desejo do Pai de Jesus é amadurecer os filhos para que eles se tornem como Jesus. Esse é o objetivo. Caminhar para a eternidade, para a estatura de varão perfeito, significa que o Pai está trabalhando em nós para uma maturidade. E a vida cristã é assim, você vai progredindo. Isso não significa que você vai vivendo uma vida de vitória progressiva. Significa
que os acontecimentos do tempo presente não mais bloqueiam você em relação à sua fé. Existe um tipo de mundo surgindo, uma nova realidade surgindo, uma maneira de ver Deus Pai. Ele é o nosso Deus, que é o Deus de Jesus. Ele é o Pai de Jesus, é o nosso Pai. Maria, é o seguinte: o meu objetivo nessa terra é te apresentar um Pai. Ele é o seu Pai. Vá até Jesus, mas Jesus tem uma alegria: apresentar o seu Pai. E nós estamos nessa obra trinitária, meus irmãos e minhas irmãs. O Espírito Santo, quando trabalha no seu coração, te apresenta Jesus, e Jesus te leva até um Pai. E nós estamos inseridos nessa relação. Os discípulos foram acolhidos num novo mundo. Agora, Jesus rompeu o exílio, abriu um caminho de volta para uma nova realidade, para um novo começo. A própria morte foi um caminho para isso. Um caminho de volta para a casa do Pai. E todos que seguem Jesus são bem-vindos lá. Por quê? Porque Ele é o seu Deus e o seu Pai. Maria estava vivendo uma experiência extraordinária. Muitas vezes não sabia explicar muito bem, confuso no seu coração. Espera aí, quem está diante de mim? Eu preciso conhecer agora quem é. E essa experiência foi sendo traduzida em outros momentos também. Lembra do tempo, do momento onde os discípulos estavam trancafiados numa sala com medo da perseguição? Por um instante, quem aparece? Jesus, ressuscitado. E ele vai para onde? Para o centro. A palavra diz isso. Pode continuar lendo. Para o centro. E ele fala o seguinte: a paz seja com vocês. João, mais uma vez, nos mostrando uma coisa: que aquele que ressuscitou é o centro onde toda a vida e a realidade está orbitando. Ele não é só o Senhor do universo. Ele é o eixo central da vida. Está ali. E Ele ordena a paz. E paz, que é o shalom, não é só a paz como você pensa e conhece, como o ocidental do século 21, que é a tranquilidade, o momento de tranquilidade. Paz é a vida colocada em ordem. A paz é a ordenação das coisas. Por isso que nós temos uma segurança em relação ao futuro. Porque nós sabemos que nós estamos vivendo uma vida onde o eixo dessa vida é o homem da nova criação. Um novo mundo que surge com Jesus. Um outro momento muito interessante, que é a experiência de Maria. Caminho de Emaús, lembra disso? O que aconteceu ali no caminho de Emaús? Eles estão caminhando super chateados, revoltados. Por quê? Porque eles acreditaram que Jesus era o quê? O Messias. O prometido. Muitos movimentos messiânicos já tinham surgido na época, estavam ali, mas agora eles colocaram a fé e a esperança aí. Mas ele morreu. Eles estão ali no caminho de Emaús, e quem aparece para caminhar com eles? Quem? Jesus. E nessa caminhada, mais uma vez, uma pergunta bem estranha e bem irônica. Um senso de humor incrível, né? Jesus pergunta: vocês estão tristes por quê? De que vocês estão falando? Ah, de Jesus de Nazareno. Aí Jesus fala: o que aconteceu? Aí ele chateado: aconteceu? Você não sabe o que aconteceu? Não sei. A respeito de Jesus de Nazaré. Sim, me fala mais. Vai lá, dá uma lida. Que era homem, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante do povo.
Nós pensávamos que era Ele o restaurador de Israel, mas já fazem 3 dias que Ele se foi. E a palavra diz que Jesus começa a explicar de Moisés até o presente momento, que era sobre Ele. Até pararam num caminho, num lugar. Olha que interessante. Eles estavam voltando para um lugar, por causa que eles estavam decepcionados. Mas chegando nesse lugar, Jesus vai ceiar com eles, parte o pão, e a palavra diz que seus olhos se abriram. E eles reconhecem quem está diante deles. E aí Jesus, some. Ah, não, peraí. Já temos aqui, não me detenhas. Agora, quando eu reconheço Jesus, ele some. O que aconteceu? Por que isso? Um amigo, uma vez contando, que estava numa vila de pescadores, e contou essa história, e ele queria fazer uma pegadinha com eles. Perguntou, e aí? Para onde Jesus foi? O que aconteceu com Jesus? Se ele sumiu da frente. Aí um dos pescadores falou assim, eu sei para onde ele foi. Aí ficou aquela tensão. Peraí, a palavra não fala. Eu sei para onde ele foi. Foi para dentro deles. Porque o Jesus da expectativa do imaginário é dissolvido pelo Jesus real. Tanto que eles retornam para Jerusalém. Diante deles não estava o Jesus que eles esperavam lá. Estava o Rei do Universo, aquele que cumpre o propósito. Temos João em Patmos, preso. E ele tem uma visão incrível. E nós temos o livro de Apocalipse por conta disso. Essa experiência incrível. João, ali, tem uma visão que às vezes parece confusa, porque parece que ele tem na memória o seu amigo da Galileia, o seu amigo, o Galileu, né, que veio de Nazaré, estava ali caminhando. O que ele vê? Alguém que tem uma autoridade como nenhum outro, que detém todo o poder. Estava diante de João um ser poderoso, incrível. E essa visão dá a João a esperança de continuar ali e comunicar aos seus irmãos: ei, vale a pena passar o que nós estamos passando. Com isso, eu quero caminhar para o final. E eu não vou passar dos 40 minutos. Com isso eu vou caminhar para o final. Talvez em nossa trajetória, nós nos encontramos com Jesus, o Senhor, o Salvador, que nos deu uma experiência profunda. E ficamos nas nossas memórias marcadas, tocadas por aquele momento. Que momento incrível que você viveu. Que momento incrível foi esse momento. Mas ainda estamos como Maria, como aqueles do caminho de Emaús, como os discípulos trancafiados, não conseguindo ver o Rei do Universo diante de nós, o primeiro da ressurreição. Essa geração precisa um encontro profundo com Jesus, não para reconhecê-lo como Salvador, mas para perceber que existe uma vida, uma experiência com Deus, que nos leva à maturidade, e você não pode deter Jesus na sua experiência primária.
Você não pode permanecer só com Jesus do seu primeiro encontro, daqueles primeiros dias, daqueles primeiros momentos. Você precisa avançar. Existe uma maturidade que quer alcançar o seu coração e a sua vida. Existe uma vida para ser vivida aí fora. Existe um novo mundo para ser sinalizado aí fora. Enquanto o mundo está em confusão, enquanto o mundo está em guerra, as coisas estão sendo deslaceradas, destruídas, existe um povo que agora reconhece o Rei do Universo, o primeiro da nova criação, e que está sendo a maior propaganda do futuro. Os discípulos, eles continuaram. Muitos passaram pelo martírio. E a história continua. Mais de 2.000 anos se passaram. Homens e mulheres, famílias, que não ficaram presos na sua primeira experiência com Jesus, ou na melhor época da sua vida. Porque para eles não existe melhor época. Existe apenas uma vida. E todas as épocas eu vou crescendo, desenvolvendo e aprendendo sobre um Deus que se aproxima. E um reino que a cada dia que eu vivo, que eu acordo sobre essa terra, fica mais próximo. A vida não tem só sentido pela sua primeira experiência. Ela tem todo sentido, porque aquele que é o Senhor da vida ressuscitou e olha para você e fala: não me segures aí, nessa época. Não me reduza a isso. Sua experiência foi verdadeira, mas não prenda Jesus aí não. Ele quer continuar crescendo no seu coração, na sua vida, para que você cresça. E o convite que eu faço para você hoje é que você faça que nem Maria. Está meio confuso, não sei porquê. Eu não estou entendendo porque Jesus não quer que eu o abrace. Mas eu vou voltar para os meus irmãos e minhas irmãs e avisar que Ele volta para o seu Deus, que é nosso Deus. Ele volta para o seu Pai, que é nosso Pai. E que esse Deus que é Senhor do Universo, é o centro da vida, cresce diante de nós. E mesmo que o mundo esteja sendo destruído ao nosso redor, existe uma esperança e uma vida que é comunicada por meio daqueles que viram Cristo ressuscitado. Martírio é isso. Não é a vontade de morrer para Jesus. É viver uma vida onde uma época é insuficiente. Convido você nessa noite a olhar para Ele e reconhecer ali o seu Senhor. Talvez a experiência de um jardineiro, de cuidando da criação e chamando o seu nome. E você descobre que no primeiro ato de Jesus, na ressurreição, também é uma missão para você. Deus não chamou você para sobrevivência, mas para viver uma vida onde o reino de Deus possa ser desejado. O que você espera do futuro faça com que você viva uma vida onde o futuro faz sentido. Amém? Vamos ficar em pé? Posso orar por você? Quem quer avançar na sua nova etapa com o Senhor? Posso orar por você aqui? Você quer vir aqui? Quer vir? Porque eu acho que Deus está chamando muitos aqui nesse lugar para ter a mesma experiência de Maria, a mesma experiência de Caminhos de Emaús, a mesma experiência de João. Você não pode prender Jesus mais.